Na década de 1980, mais precisamente em 14 de dezembro de 1980, Carl Sagan levou ao seu programa Cosmos o astrônomo Frank Drake, que nos apresentou na ocasião a famosa equação de Drake. A equação de Drake calcula o número de civilizações extraterrestres na nossa galáxia com as quais teríamos chance de estabelecer contato. E essa equação calcula da seguinte forma: o resultado é o produto dos seguintes fatores: a taxa de formação de estrelas em nossa galáxia, a fração de tais estrelas que possuem planetas em órbita, o número médio de planetas que potencialmente permitem o desenvolvimento de vida, por estrelas que possuem planetas em órbita, a fração de planetas com potencial para a vida que realmente desenvolvem vida, uma fração destes planetas que desenvolvem a vida inteligente, uma fração dos planetas que desenvolvem vida inteligente e possuem desejo e meios de estabelecer contato, e o tempo esperado de vida de tal civilização. Então, se a gente utilizar os menores valores encontrados com essa possível equação, a gente vai ter no mínimo 20 civilizações inteligentes só dentro da nossa galáxia, que estariam capazes ou que gostariam de estabelecer contato. Se a gente for utilizar os maiores valores, a gente vai ter aproximadamente 50 mil. Então, com base nas incertezas, o Drake estima que a gente deve ter entre 1.000 e 100 mil civilizações inteligentes somente aqui na nossa galáxia, na Via Láctea, com quem a gente poderia fazer contato. No entanto, muitos cientistas mais céticos desacreditam essa equação, porque ela está baseada apenas no que a gente conhece. Seria algo equivalente a gente ganhar na loteria após comprar 100 bilhetes e com isso presumir que a probabilidade de ganhar seria de 1%, quando na verdade é bem menos do que isso, Mas de qualquer forma, todos eles concordam que existe uma grande chance, talvez não tão grande, de encontrarmos vida, e criticam qualquer iniciativa de desencorajar essa busca. Então vamos voltar uns anos antes e vamos lembrar algo que aconteceu em 1976, em 25 de julho daquele ano. Um cientista da NASA estava analisando imagens de uma região de Marte chamada Cydonia, quando notou algo que chamou a atenção dele. E ele queria ter certeza do que ele estava vendo, então ele pegou uma lupa e foi olhar a foto com mais cuidado. Sem sombra de dúvidas, o que tinha ali na superfície de Marte, a mais de 150 milhões de quilômetros da Terra, era uma estrutura com o formato de um rosto humano. E não era pequeno, tinha quase 2 quilômetros e dava para ver 2 olhos, um nariz e uma boca. No entorno dessa face também haviam pirâmides e estruturas que não pareciam criações naturais. Realmente parecia que aquilo tudo tinha sido criado por alguém de uma maneira artificial, de uma maneira proposital. No dia seguinte, a NASA fez uma conferência de imprensa e das milhares de fotos disponíveis de Marte, aquela era a qual sobre todo mundo queria falar. As pessoas queriam saber quem construiu, por quê, se aquilo era uma mensagem de uma civilização que tinha sido extinta há muito tempo, se era um artefato religioso, se era sólida como a esfinge ou se ela tinha câmaras internas como as pirâmides do Egito. E então a NASA jogou um balde de água fria em todo mundo, em todas essas especulações. Eles disseram que, na verdade, eles tinham uma segunda foto que mostrava que aquilo tudo não passava de uma ilusão de ótica, um efeito de pareidolia. Pareidolia é um fenômeno psicológico comum em todos os seres humanos, conhecido por fazer as pessoas reconhecerem imagens de rostos humanos ou de animais em objetos, sombras, formações de luzes em qualquer outro estímulo visual aleatório. No entanto, havia um pequeno problema em tudo isso que a NASA falou. Essa segunda foto nunca existiu. Por séculos, fomos cativados pelos mistérios do planeta vermelho. Os antigos egípcios viam Marte como um deus. Os gregos nomearam em homenagem ao seu deus da guerra, mas só no século XIX que a gente começou a desvendar alguns dos seus segredos. Em 1877, o astrônomo italiano Giovanni Schiaparelli fez observações detalhadas de Marte. Ele viu marcas estranhas na superfície que ele chamou de canali, que significa canais. Isso levou à especulação de que os canais poderiam ter sido construídos por uma raça inteligente de marcianos. Com o avanço da tecnologia e a corrida espacial em pleno vapor, obter fotos detalhadas de Marte se tornou uma prioridade. Em 1965, a sonda Mariner 4 sobrevoou Marte e enviou 22 imagens de volta. Embora as primeiras imagens de Marte fossem empolgantes, também eram decepcionantes. Não haviam vastas cidades, canais ou qualquer evidência de uma cultura antiga. Marte se parecia como a Lua, árido, desolado, marcado por meteoros, completamente sem vida. No entanto, à medida que a tecnologia continuou a melhorar, a ideia de vida em Marte se tornou menos improvável.
Sim, Marte é frio e estéril agora, mas anos atrás isso não era o caso. Marte já foi coberto por vastos oceanos de água que fluíam para rios e lagos por todo o planeta. Tinha uma atmosfera densa que mantinha a superfície aquecida. Marte tinha atividade vulcânica e tinha até um campo magnético global, que nem a Terra. Isso foi há muito tempo, mas o planeta vermelho foi, em algum momento, um planeta azul, com todos os ingredientes necessários para sustentar a vida. Em 1975, a NASA enviou 2 espaçonaves para Marte, a Viking 1 e 2. Essas sondas elas continham um orbitador com uma câmera de alta resolução para a época e um módulo de aterrissagem. No verão de 1976, Viking 1 e Viking 2 finalmente chegaram a Marte. Ambos os orbitadores tiraram milhares de fotografias da superfície marciana. O cientista da NASA, Toby Owen, foi um dos primeiros pesquisadores designados para procurar locais de aterrissagem. E quando Owen encontrou o rosto na imagem 35A72, ele ficou além de animado. A NASA divulgou a imagem para a imprensa como maneira de aumentar o interesse público e atrair a atenção para Marte. Isso funcionou, só que funcionou um pouco demais, porque o rosto era a única coisa sobre qual a imprensa queria falar. A história se tornou tão grande que a NASA teve que divulgar um comunicado sobre o rosto, dizendo que era apenas uma ilusão de ótica, e então eles tiraram outra foto para provar isso. Eles inclusive brincaram, dizendo que era curioso que truques de luz e sombra podem fazer, dizendo que quando tiraram outra foto apenas horas depois, tudo desapareceu, revelando que aquilo era apenas uma ilusão de ótica, exceto que aquela segunda foto nunca foi divulgada e ninguém nunca pensou em perguntar sobre ela. Rosto ou não, Cydonia era a principal candidata para o local de aterrissagem do Viking 2. O terreno era plano, a visibilidade era boa e havia formações rochosas interessantes para serem exploradas. Mas alguns dias após a divulgação da foto do rosto, o Viking 2 pousou em uma região árida e rochosa chamada Utopia Planitia. Um cientista que trabalhava na missão reclamou que isso era como pousar no deserto do Saara e esperar encontrar um jardim. Então por que a mudança de última hora no local da aterrissagem? Havia algo acontecendo em Cydonia que a NASA não queria que a gente soubesse? Bom, a resposta é sim, e foram muitas coisas. Monumentos não são construídos isoladamente. As pirâmides encontradas no Egito ou nas Américas Central e do Sul não são estruturas únicas. Tudo faz parte de um complexo de edifícios, praças, cidades, templos. Se uma cultura antiga vivendo em Marte criasse um monumento com a forma de uma cabeça humana, esperaríamos ver outras estruturas próximas. E é exatamente isso que vemos. Há um aglomerado de pirâmides perto do rosto que as pessoas chamam de City Square, né, a praça da cidade. E perto delas há um objeto apelidado de Fortress, né, fortaleza, que parece ser uma pirâmide colapsada. Há uma formação chamada de D&M Pyramid, nomeada em homenagem aos cientistas de imagens da NASA, Vince Di Pietro e Greg Moliner. A D&M é uma estrutura massiva de 5 lados com uma altura de 1,5 milhas. Isso dá aproximadamente entre 2 a 3 quilômetros. Isso é 3 vezes o tamanho da maior pirâmide do Egito. Mas o que é realmente interessante sobre a pirâmide D&M é que ela é simétrica em torno de 2 eixos diferentes. Agora, é fácil descartar essas descobertas dizendo que não passam de coincidências, que todas essas estruturas e pirâmides estranhas estão a poucas milhas do rosto, mas então teve um especialista profissional em imagens de satélite chamado Errol Torin, que começou a investigar. Ele trabalhou para a Agência de Mapeamento de Defesa dos Estados Unidos, e o trabalho dele era literalmente analisar imagens de satélite e decidir quais objetos eram naturais e quais eram artificiais. E o que ele disse foi impressionante. Ele disse que todos os objetos, incluindo o rosto, não tinham origem natural. Mas a pirâmide de D&M foi o que realmente impressionou ele. A hipótese geomórfica natural fica sem mecanismo que possa explicar a formação da pirâmide de D&M. A forma de 5 lados e simetria bilateral dessa estrutura é diferente de qualquer formação natural vista até o momento no sistema solar inteiro. Torin chamou essa pirâmide de Pedra de Roseta de Marte. Ele encontrou todo tipo de relações matemáticas entre os objetos na área. E à medida que mais fotos voltavam de Marte, a gente encontrava mais e mais objetos estranhos. Muito mais. Nos últimos 50 anos, milhares de imagens foram recebidas de Marte. Nem todas as imagens foram divulgadas ao público e muitas estão indisponíveis hoje, mas graças a especialistas como Torin e entusiastas da exploração espacial, algumas foram preservadas. Em uma foto do Viking 1, vemos o que parece ser uma estrutura com 3 lados que lembra uma pirâmide. Em uma imagem do Mars Reconnaissance Orbiter,
vemos uma formação parecida com Stonehenge. E esses são apenas exemplos da superfície. As sondas que orbitam Marte também têm visto coisas estranhas. A Mars Odyssey da NASA fotografou uma estrutura que parece uma torre muito alta. Mas talvez uma das fotos mais intrigantes seja a que mostra uma abertura, uma espécie de uma porta em uma das colinas marcianas. A Mars Global Surveyor da NASA fotografou o que parece ser aberturas retangulares na encosta da colina. Isso é importante porque construções humanas frequentemente têm aberturas retangulares, mas na natureza a gente raramente vê construções desse tipo, a menos que a gente conte hexágonos. Mas e então, o que a gente faz com todas essas informações? Bom, a NASA não parece muito interessada em responder essas perguntas, né? Outros tiveram que fazer isso. Um autor e pesquisador chamado Richard Hoagland tem defendido a ideia de que há uma grande conspiração para encobrir descobertas em Marte. Ele acredita que a NASA e o governo dos Estados Unidos sabem que Marte é ou já foi habitado, mas não querem que o público saiba a verdade. A ideia é que, uma vez que a vida em Marte seja confirmada, isso mudaria fundamentalmente a nossa compreensão da história e da evolução. Isso abriria também portas para muitas perguntas que não poderiam ser respondidas. Se houve ou ainda há vida em Marte, isso sugere que a vida é comum no universo? Se a vida evoluiu de forma independente em Marte, isso não torna mais provável que tenha evoluído de forma independente na Terra? Como que isso vai afetar as nossas origens e a nossa religião? E não é surpreendente que a ideia de um encobrimento seja popular. Nós adoramos uma conspiração. Mas até que a gente tenha provas sólidas e conclusivas, o mistério de Marte permanece. A gente olha para as fotos do planeta vermelho e a gente vê o que a gente quer, né? Sempre com um viés. Sempre com uma predisposição a acreditar no que a gente está enxergando. Alguns veem formações rochosas naturais, outros veem pirâmides e monumentos. A verdade está lá fora, como costumavam dizer em um antigo programa de televisão. E enquanto a tecnologia e a exploração espacial continuam avançando, talvez um dia descobriremos o que realmente está acontecendo em Marte. Até então, as imagens fascinantes e os enigmas persistem, nos convidando a sonhar com possibilidades cósmicas.